Ah, tem uma força muito grande chegando aí. É uma força que não tem nem como explicar, né? É uma força que é capaz de mover montanhas. E a esperança que não vai vacilar diante das dificuldades que vão aparecer, mas que tudo vai ficar bem diante do que você tem plantado aí para você. Então não desiste, não desanime. Tem muita coisa boa para vir. Espere o tempo certo, mas não deixe de agir. Não espere sentado. A gente precisa de ação, de atitude e de força de vontade para que tudo seja novo na tua vida. Transforme esses seus erros aí em sementes e faça florescer aquilo que tem de melhor. O que vai frutificar agora é a esperança e a vontade de fazer diferente. Então, enterre-os, mas faça frutificar algo novo. Não faz sentido você passar por uma provação ou por algo que te fez tão triste e você ficar preso nisso. Você só está validando o erro que aconteceu na tua vida. Então, pegue isso, plante e faça florescer algo novo, algo diferente, que vai transformar daqui para frente a tua colheita e o teu jardim. Acredite em você e chegará um dia em que as outras pessoas não terão outra opção a não ser acreditar também. Faça essa força vir de dentro de você. Faça as suas atitudes criarem hábitos saudáveis do amor, da compreensão. E eu não estou falando só de hábitos saudáveis em relação à alimentação. Hábitos saudáveis tem na parte física, que são os exercícios, uma rotina legal. Hábitos saudáveis tem também na alimentação, onde você começa a escolher alimentos que te nutram. E hábitos saudáveis também tem na mente, onde você começa a filtrar com muito cuidado as pessoas que entram e as pessoas que saem da sua vida. Tudo aquilo com que você convive é o que vai te formando como uma pessoa totalmente saudável. Faça uma escalada na montanha da vida. E toda pedra que você for encontrando no caminho, substitua por árvores, por plantas e por flores. Que é exatamente isso que a vida espera de você. Quando alguém te jogar uma pedra, retribua com o que tem no teu coração. Dê a eles amor, compreensão, acolhimento, que talvez eles não tiveram durante a vida. Cada um entrega aquilo que tem, mas todos nós somos capazes de criar e construir uma história diferente. Não justifique as suas atitudes com o que você recebeu do seu passado, porque como adulto, agora, você consegue construir um novo futuro, e isso só depende de você. A vida não é sobre o que fizeram com você. A vida é de verdade sobre aquilo que você vai fazer com as coisas que fizeram com você. As pessoas têm muita maldade no coração. E às vezes, elas estão ali só esperando o show que vai acontecer. Então surpreenda. Deixe elas na plateia, assistindo a um show de superação, a um show que não vai ter ninguém revidando a nada, porque você entrega aquilo que está dentro do teu coração. Aquele que nunca teve acesso à tristeza, nunca passou dias de dor, de tristeza, de desespero e de angústia, nunca vai dar valor à alegria, porque a alegria para ele é uma coisa natural, é algo que é comum. E não é. Todos nós sabemos o quanto as pessoas passam por momentos difíceis, por momentos de tribulação, de angústia, de desespero. Às vezes situações cotidianas que trazem esse sentimento de incapacidade, né? E talvez até de prisão, onde você não consegue sair. Então, quando você se deparar com alegria e um estado de felicidade, aproveite esse momento e curta como se ele não fosse nunca mais acabar,
porque assim, é essa sensação que a alegria nos traz. Quando você ver um homem bom, pare e observe ele com toda a atenção que você puder. Tente imitá-lo, tenta gravar as coisas boas que ele tem para te trazer como exemplo de sabedoria. Mas quando encontrares um homem mau, pare e avalia-te a ti mesmo. Faça uma reflexão se tem algo ali que você precise repensar, refazer. Porque todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, elas trazem algo para nós. Uma é como nós podemos ser, e a outra é como nós não devemos nunca, jamais ser. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso poucas pessoas se dediquem a ele. E talvez por isso tem ficado cada vez mais escasso a questão de termos pensadores e grupos de estudos que façam pensar e refletir sobre situações que aconteceram ou incomodaram. Você já pensou que para qualquer diálogo que você precise fazer com alguém, é necessário pensar muito antes de falar? E as pessoas hoje não pensam mais. Elas simplesmente falam. E no falar, sem pensar, você acaba dizendo coisas que não gostaria, falando coisas que não precisaria e machucando pessoas que não deveria. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser compartilhado. Mas às vezes você começa a adoecer porque ficou em silêncio com coisas que precisaria ter conversado. Então, faz um combinado comigo agora. Comece a conversar sobre o que é importante. Não aquelas conversas de jogar a conversa fora ou de implicar com problemas pequenos, isso não. Mas o que é necessário ser dito e o que é necessário ser conversado precisa sair do seu coração. Porque senão isso começa a te adoecer. Isso vai começar a te deixar com marcas de problemas não resolvidos. E ninguém quer isso para si. Então, torne-se protagonista da tua história. Tome frente desses problemas e faça diferente daqui para frente. Quando você pensar em desistir, lembre-se de tirar o D dessa palavra. Ela se transforma em existir. E é exatamente isso que vai fazer a diferença. E depois, quando as lutas começarem, pela tua existência e pela tua coragem de ter seguido em frente, você coloca um R na frente dessa palavra. E você vai perceber que resistir a tudo que você tem enfrentado tem sido sinônimo do teu sucesso. Então, faz esse favor para você mesmo. Lembre-se que às vezes uma letra no lugar errado faz mudar toda a sua situação. Pense positivo, ordene as palavras e as letras na tua vida e faça com que elas estejam na ordem certa para que você colha tudo que está por vir. Sabia que tem 3 coisas na vida que nunca mais voltam atrás? É a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Então, vamos fazer diferente agora. Não lance mais flechas sobre as pessoas. Pare de dizer aquilo que você não tem certeza ou que você não gostaria de dizer para alguém, porque às vezes isso pode magoar. E não perca mais oportunidades que estão aí para você. Se ela chegou até você, era um convite para que algo novo florescesse na tua vida. Então, a partir de agora, a gente vai pensar nessas 3 regras como as regras essenciais para continuar daqui para frente. Não esqueça, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existem. Então, faça uma reflexão sobre a sua vida. O que está acontecendo aí? Você está vivendo a vida da forma com que você deveria viver? Com audácia, com coragem, querendo fazer bem feito tudo aquilo que foi lhe confiado? Ou você está apenas existindo, um dia de cada vez?
Para pensar nisso. Nós temos tanta coisa para fazer pela frente, tanta vida para viver. Coloque uma injeção de ânimo aí, levante-se e siga firme em seus objetivos. Faça reviver aqueles sonhos que estavam adormecidos. Se prepare para a grande batalha que vai vir pela frente. Não vai ser fácil, mas vai ser essencial para uma vida nova começar na tua frente. Existem 2 dias na vida em que você não pode fazer mais nada por eles, ou nunca pôde. Um é o ontem e o outro é o amanhã. Então, sabe qual é o dia do qual você precisa se preocupar, focar e trabalhar firme em cima dele? O hoje, o presente, que foi lhe dado como uma nova oportunidade de fazer diferente, consertando tudo que já passou e sonhando em tudo que pode vir. Mas foque no hoje, faça o que for preciso, arregace as mangas, sinta-se capaz de tornar o impossível acontecer na tua vida, através das tuas mãos e da coragem que vai vir dentro de você. A vida, ela é traidora. Ela pode fazer você perder aquilo que com certeza você ganharia se não tivesse o medo de errar. Então, não sinta esse medo. Arrisque-se. Seja forte, seja corajoso, seja audacioso ao ponto de fazer aquele grande sonho acontecer, sem que ele te paralise. A vida é uma peça de teatro. Então, dê um seu show. Faça valer a pena todo mundo que está ali te assistindo. Sorria, cante, dance, interprete essa vida da melhor forma possível e faça valer a pena o espetáculo que estão assistindo, antes que as cortinas fechem e os aplausos acabem. A vida é como uma caixa de bombom. Você nunca sabe qual doce vai encontrar, mas é muito importante que você escolha a dedo aquilo que você vai degustar. Saboreie. E se você encontrar algum que não tenha sabor, ou não é exatamente aquilo que você queria, faça valer a pena. O momento já aconteceu. A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode fazer dali para frente novas escolhas. Então, escolha aquele chocolate saboroso, aquele que te agrada. Abra ele, saboreie e seja bem feliz. Se a pessoa realmente se importa com você, ela também vai se importar com o impacto das ações dela tem sobre você. Então, se preocupe com o que a pessoa está fazendo com você, porque é essa resposta que vai te trazer o que ela realmente está disposta a enfrentar com você daqui para frente. Se o que ela faz por você é desafiador, é incrível, é isso daí que vai fazer valer a pena. Agora, se as atitudes dela mostram o contrário, mostram um tanto faz, um pouco se importa, reavalie. Reavalie antes que seja tarde demais. Sabe, o vencedor, ele é resistente e se levanta em silêncio todos os dias, quando ninguém vê. E ele acredita nos sonhos que ninguém nunca entende. Porque às vezes provar o que é óbvio para quem não está querendo acreditar é como chover no molhado. Então, só levante. Não precisa fazer alarde, não fale nada para ninguém. Mas vai lá e prepare o seu espetáculo, a tua volta por cima. Quando as pessoas perceberem, você já deu o seu belo show. Enquanto alguns ficam paralisados com o medo, os vencedores usam exatamente a força que tem nesse medo todo e nessa aflição que você tem passado para superar e seguir em frente. Então saiba que todo obstáculo que aparecer no seu caminho, qualquer pedra que vier no seu caminho, use ela para construir, use ela para construir aquilo que você está projetando. Ela será parte do teu processo e ela fará você cada vez mais forte e mais convicto daquilo onde você quer chegar.
Você não precisa de pressa. Calma. Mas você precisa de intenção, direção e presença. A intenção porque você precisa saber por que você está indo. A direção porque você precisa saber para onde você está indo. E a presença porque você precisa saber com quem você está indo. Escolha bem essas opções. Se você parar para pensar que a vida é um jogo, não interessa se você tem cartas boas na mão. Interessa como você vai jogar com as cartas que você tem. E é isso que importa. Faça um belo jogo com o que você tem hoje. Não interessa se a situação está bem ou se não está bem, se está fácil ou se não está fácil. Faça valer a pena. Faça o extraordinário acontecer com o que você tem na mão. Se esforça e seja corajoso o suficiente para levantar e tomar a atitude de fazer a diferença na tua própria vida, na tua história. Caminhe rumo ao sucesso. Esqueça das cartas, esqueça que você depende de uma carta boa para jogar. Faça uma jogada de vencedor e arrase. Eu desejo de todo o meu coração que a vida faça um cercado de oportunidades maravilhosas, para que você fique cercado de coisas boas e consiga ter vitórias. E que se por um acaso você errar o caminho, você consiga encontrar uma trilha e consiga recomeçar quantas vezes forem necessárias, para que você não desamine no processo, mas que você consiga enxergar a vitória. Vai ter um momento na vida em que nós vamos precisar estar dispostos a abrir mão da vida que nós planejamos para viver a vida que está escrita para nós ali para frente, onde os planos não são os nossos, onde as escolhas não são as nossas e nem tudo tem a ver com o que nós queremos para nós, mas de fato o que já estava escrito, programado e definido. Então, às vezes é melhor a gente parar de se apegar em detalhes que tem que ser assim, se não for assim eu não quero, e viver um pouco mais. Em sonhar que isso é possível e acreditar que isso vai se concretizar. Então, viva intensamente, como se não houvesse amanhã. O mais importante na vida não é o número de vezes que você caiu, mas é a quantidade de vezes que você está disposto a levantar. Crie coragem, seja forte, mesmo onde você não vê mais força. Entenda, você tem saúde, você está bem. Coloque essa disposição em prática, faça valer a pena o respiro de cada manhã. Seja diferente, faça diferença na vida das pessoas. E entenda, o presente está aí, é mais uma oportunidade para você fazer um futuro melhor. Então não desperdice isso, vá em frente e seja quantas vezes forem preciso, mas levante. A vida se encolhe ou se expande na medida com que você tem coragem para vivê-la. Não é sobre as expectativas ou sobre as oportunidades ou sobre os sonhos que você tem, mas é sobre o quanto você está disposto a investir nisso tudo que você está planejando. Então, pega uma caneta, um papel, anote tudo que você tem na sua mente. Quais são os seus projetos, os seus sonhos, as verdades que estão dentro do teu coração e tudo que você já deixou de viver por medo. Não deixe esse medo te paralisar. Abasteça a coragem dentro do teu coração e siga em frente. Vá em luta daquilo que você quer fazer e faça. Faça com coragem, faça de verdade e faça acontecer. Ninguém pode te fazer sentir inveja de um lugar onde você já esteve, porque é um território que você já conhece e se você quisesse estar lá, você ainda estaria. Então, pare de olhar para trás, olhe para frente,
Foca nas possibilidades que você tem daqui para frente. Esqueça o que já passou. Anule tudo que você já viveu. Pegue só o que você tem de aprendizado para fazer diferente e não deixar que esse passado venha a repetir a história na tua vida. Então que seja um futuro brilhante, diferente e disposto a de fato você construir uma nova história. Então, siga adiante, firme e feliz. Ninguém vê os seus stories, os seus status mais rápido do que alguém que não está falando com você. Essa pessoa tá louca por notícias, porque de fato, essas pessoas que se distanciam de você são muito mais fãs de você do que você imagina. São admiradores ocultos que ficam assistindo nos bastidores e torcendo pela tua derrota. Mas no final, o que eles vão assistir é uma grande vitória. Então, faça um favor, dê a eles um belo show. Arrasa. Você já ouviu falar que a vida é como andar de bicicleta? É. Você cai, você se machuca, você chora. Você pedala e vê o vento solto, aquela brisa leve no seu rosto, que te traz um ar de felicidade. Mas daqui a pouco você se machuca, você chora, você lamenta por não estar conseguindo se equilibrar. Até que um dado momento você consegue se equilibrar, e nesse equilíbrio você aprende e você vê que é capaz de fazer de novo e diferente, e que se você tomar bastante cuidado, você consegue ter o domínio sobre aquela bicicleta e continuar andando. E a vida é exatamente assim. Traga o equilíbrio para as situações desafiadoras que você tem passado. Faça como na bicicleta. Aprenda com os erros e volte a caminhar feliz. Onde tem vontade, tem chance de tudo dar certo. Porque vontade é atitude. E sem atitude nada pode ser feito. Não adianta a pessoa ficar horas te falando e tentando te convencer de algo que se ela realmente não levantar e fizer, nada será feito. Então, antes de você se apaixonar ou se deslumbrar por alguém que fala tantas coisas lindas, tente perceber o que ela faz de verdade. Quais são as atitudes? O que de fato é predominante na vida dessa pessoa? O que ela faz que é diferente? Se isso te cativar, aí sim vai valer a pena. A verdade nunca escapa. Se ela não aparece no que foi dito, ela transborda no que foi feito. Então, pare de ouvir o que as pessoas dizem para você. Começa a assistir às atitudes dessas pessoas. O que elas fazem. É isso que leva elas para o caminho da mentira ou da verdade. Tem várias passagens na Bíblia que mostram que a atitude de fato é o que vai para o final. É o que de fato vale a pena. É o que de fato fica. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa, ouve menos o que dizem e veja mais o que eles fazem. A gente aprende que na vida nem sempre acontece tudo da forma com que a gente espera. Mas sabe de uma coisa? Às vezes acontece muito, muito melhor do que a gente imaginou que pudesse acontecer. Sabe por quê? Tem coisa que não está no nosso controle. Tem coisa que nem somos nós que imaginamos ou planejamos. Tem coisa que é Deus que escreve. E Ele faz da maneira com que Ele achar melhor. Com o que for melhor para você. Então pare de tentar ter o controle sobre tudo. Porque tem coisa que vai acontecer na tua vida que você nem imagina que era daquele caminho que ia vir. Às vezes você pode até pensar, poxa, já é tarde demais. Mas não é tarde demais. Deus manda te dizer que os nossos relógios são totalmente diferentes do dele. O tempo dele é diferente do nosso. Se nós ainda estamos passando por alguma situação, é porque ainda tem algo para aprender ali. Então, faz um favor para você mesmo.
Aprenda essa lição rapidinho. Quanto mais cedo você entender o recado de Deus para você na lição que você está passando, mais rápido ele vai te tirar dessa. Então, tira nota 10 nessa lição e vai em frente para o próximo nível. Se você for analisar bem a sua história, você vai perceber que você sofreu muito mais por ter insistido em algo que já era para você ter largado do que pela perda em si. A perda é sim um processo de luto. Mas se você olhar todo o processo que você passou, tudo que você precisou viver até que você desistisse daquilo ou abrisse mão para que aquilo de fato fosse embora, você vai perceber que ter insistido naquilo te machucou demais. Você precisou passar por coisas que você não gostaria de ter passado. Você precisou viver coisas que não queria ter vivido. Então, aproveite que você deu um ponto final. Coloca uma pedra em cima disso e reconstrua essa história. Dá tempo, vai lá, faz de novo, faz acontecer de verdade agora. Dependendo do amigo que você compartilhar um problema, ele se torna 2. Porque ao invés dele te ajudar, ele pode te atrapalhar. Tem pessoas que estão perto de você apenas para te atrapalhar. Sabe aquela pedra no caminho? É exatamente isso. Então tome muito cuidado para quem você abre o teu coração, para quem você às vezes precisa de um ombro amigo. Tenha certeza de que esse alguém é confiável e que ele está de fato com você antes de se abrir. Não deixe que a carência se torne um ponto inseguro na tua vida e acabe atrapalhando as coisas que você tem tão linda para viver. Então preserve-se mais. Coloque um cadeado aí nas informações que nem são tão relevantes para você colocar para frente. No lugar errado, mesmo entregando o teu melhor, nunca será o suficiente. Mas no lugar certo, só de você estar ali já será necessário para que tudo aconteça e flua de forma extraordinária. Então, se preocupe no ambiente em que você frequenta hoje. Qual lugar que você está? Se você é de fato aceito ali ou não. E eu não digo aceito pelo que você está fazendo. Eu digo aceito pelo que você é, porque é isso que te define. O que você faz, todos podem fazer. Mas o que você é só você que pode ser. Cuidado para não confundir o curioso com amigo. O curioso, às vezes, ele só quer notícias sobre a sua vida. Ele não tem preocupação. Ele só quer saber o que de fato aconteceu. É só curiosidade. E aí, isso se torna investigação. E isso vai mais te machucar do que te ajudar. O amigo, ele não quer explicação. Ele não quer saber o que houve. Ele só quer estar ali do teu lado, para o que você precisar, e te acolher da melhor forma possível. O amigo, ele não quer saber em que lado ele tem que ficar, porque ele já escolheu o lado dele quando ele resolveu ser seu amigo. Maturidade é você contar a história inteira, inclusive a parte que você errou. Porque não tem num relacionamento algo tão perfeito onde só uma pessoa erre. Num relacionamento, sempre tem as nuances, onde tem um erro e um acerto. E às vezes o erro é seu, e às vezes o acerto é seu. E isso vai fazendo uma somatória de certezas e incertezas. Então, conte a história, mas conte ela inteira. A casa perfeita não é aquela que mais impressiona os vizinhos. A casa perfeita é aquela que te acolhe num dia difícil de trabalho, naquele dia que você chegou cansado e você não tinha mais o que fazer para se sentir bem. É aquela casa que te abraça, é aquela casa da qual nós chamamos de lar, da qual você se sente acolhido e disposto para sempre voltar. Olá, galera do canal, tudo bem? Hoje a gente vai passar um café especial. Eu vou mostrar para vocês como que seria o ideal da gente conseguir extrair o máximo de sabor possível de café. Para aqueles que amam café,
Não deixe de assistir esse vídeo que tá bem especial. Todos nós crescemos de formas diferentes. Cada um cresce de um jeito, amadurece de uma forma, com experiências diferentes, mas o importante é não deixar de fazer, é não deixar de querer crescer, de querer fazer diferente. E é nesse amadurecimento e nesse crescimento que você vai ver que todo o teu esforço valeu a pena, porque você vai ver progresso dentro do que se tornou quem é você. Não tente justificar com o seu passado as coisas que você está fazendo no seu presente, porque no futuro, quem vai sofrer é você. Para de rememorar, para de ir para o passado, para tentar achar formas de explicar os seus comportamentos de hoje. Esqueça o passado. O que aconteceu lá, ficou lá. Tente aprender com isso. Se forme uma nova pessoa. A oportunidade é justamente essa. Ele chama presente por isso. Porque foi te dado uma nova oportunidade de fazer diferente daquilo que você já fez. E aí sim, viva o teu futuro de forma esplêndida, de forma com que você nunca viveu. Sem justificativas, sem desculpas. Assuma a responsabilidade daqui para frente. Se você parar para pensar que a vida é um jogo, não interessa se você tem cartas boas na mão. Interessa como você vai jogar com as cartas que você tem. E é isso que importa. Faça um belo jogo com o que você tem hoje. Não interessa se a situação está bem ou se não está bem, se está fácil ou se não está fácil. Faça valer a pena. Faça o extraordinário acontecer com o que você tem na mão. Se esforça e seja corajoso o suficiente para levantar e tomar a atitude de fazer a diferença na tua própria vida, na tua história. Caminhe rumo ao sucesso. Esqueça das cartas, esqueça que você depende de uma carta boa para jogar. Faça uma jogada de vencedor e arrase. Eu desejo de todo o meu coração que a vida faça um cercado de oportunidades maravilhosas, para que você fique cercado de coisas boas e consiga ter vitórias. E que se por um acaso você errar o caminho, você consiga encontrar uma trilha e consiga recomeçar quantas vezes forem necessárias, para que você não desamine no processo, mas que você consiga enxergar a vitória. Vai ter um momento na vida em que nós vamos precisar estar dispostos a abrir mão da vida que nós planejamos para viver a vida que está escrita para nós ali para frente, onde os planos não são os nossos, onde as escolhas não são as nossas e nem tudo tem a ver com o que nós queremos para nós, mas de fato o que já estava escrito, programado e definido. Então, às vezes é melhor a gente parar de se apegar em detalhes que tem que ser assim, se não for assim eu não quero, e viver um pouco mais. Em sonhar que isso é possível e acreditar que isso vai se concretizar. Então, viva intensamente, como se não houvesse amanhã. O mais importante na vida não é o número de vezes que você caiu, mas é a quantidade de vezes que você está disposto a levantar. Crie coragem, seja forte, mesmo onde você não vê mais força. Entenda, você tem saúde, você está bem. Coloque essa disposição em prática, faça valer a pena o respiro de cada manhã. Seja diferente, faça diferença na vida das pessoas. E entenda, o presente está aí, é mais uma oportunidade para você fazer um futuro melhor. Então não desperdice isso, vá em frente e seja quantas vezes forem preciso, mas levante. A vida se encolhe ou se expande na medida com que você tem coragem para vivê-la.
Não é sobre as expectativas, ou sobre as oportunidades, ou sobre os sonhos que você tem, mas é sobre o quanto você está disposto a investir nisso tudo que você está planejando. Então, pega uma caneta, um papel, anote tudo que você tem na sua mente. Quais são os seus projetos, os seus sonhos, as verdades que estão dentro do teu coração e tudo que você já deixou de viver por medo. Não deixe esse medo te paralisar. Abasteça a coragem dentro do teu coração e siga em frente. Vá em luta daquilo que você quer fazer e faça. Faça com coragem, faça de verdade e faça acontecer.